Então, seja f de x igual a menos o módulo de x sobre x. Se x é diferente de 0 e 1, se x é igual a 0. Pede determinar, determinar, se possível, o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita, tá certo? 0 pela direita, e limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda, e esboce o gráfico. Esboce o gráfico. Então, vamos lá para esse exemplo. Então, esse exemplo, ele tem o domínio dividido, que a gente diz domínio partido, mas o domínio dele é todos os reais. Então, o domínio dessa função é todos os reais, porém, o domínio dividido. Então, ele tá assim, ó, x para cá mais infinito, menos infinito, e ele diz assim, bem aqui é 0, olha. Quando x é maior que 0, menor que 0, ela é definida por essa função aqui, ó. Não importa se é maior ou menor que 0, é essa função. Então, daqui do 0, aberto em 0, então, aberto em 0, vou colocar aqui, ó, aberto em 0, vamos lá. Aberto em 0, essa função é definida como para cá e para cá, pela seguinte expressão, módulo, deu canetinha, menos o módulo de x sobre x e menos o módulo de x sobre x. Em x igual a 0, que é bem aqui, ó, em x igual a 0, ela vai assumir o valor 1. Então, bem aqui ela é 1, ok? Então, ela tem essas interpretações aí. Então, o domínio dela é todos os reais, não tem restrição, porém, tem o domínio dividido. Então, vamos lá. Então, primeiro, ela pede os limites à esquerda e à direita de 0 e depois esboçar o gráfico. Então, vamos ao limite dessa função. O limite de f de x à direita de 0. À direita de 0 são todos os valores para cá, ó, maiores que 0. E maiores que 0, ela é representada por essa função aqui, ó. Tá bom? Então, vai ser. Só que se eu colocar 0 aqui no denominador dessa função, vai ficar assim, ó, o limite, vamos lá, o limite do módulo de menos x, em módulo, menos x, menos o módulo de x sobre x, quando tende a 0 pela direita. Eu vou ter um 0 aqui no denominador, Vou ter 0 sobre 0, eu vou ter indeterminação. E aí, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou fazer a seguinte análise. Bem aqui, ó. Para valores maiores que 0, olha, maiores que 0, para cá, ó. X vai ser sempre o quê? Positivo. Então, aqui, ó, vai ser positivo e aqui vai ser menos, porque vai ser o positivo com o negativo, vai me dar negativo, aí vai ficar, ó, aqui, menos x sobre mais x, ok? Menos x por mais x vai me dar menos 1, ok? Então, eu vou ter o limite, nesse caso, eu vou ter o seguinte limite, igual o limite de menos 1 quando x tende a 0 pela direita. O limite de menos 1 quando x tende a 0 pela direita, olha, eu só fiz a fatoração, tá? Deu menos 1. É igual a 1, Então, aqui é igual a menos 1, ok? Agora, o limite à esquerda. O limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda.
Pela esquerda é aqui, isso aqui, ó. Por aqui. E aqui os x são o quê? Negativos, né? São menos x. X é negativo. Então, como é que vai ficar? Ser igual o limite de menos um módulo de x por x quando x tende a zero pela esquerda. Entretanto, aqui, nesse lado aqui, ó, o x antes de zero, né, a esquerda de zero, ele assume valores negativos. Então, aqui eu vou ter que fatorar. Aí vai ficar como? Módulo menos o módulo de menos x é x. E aqui no denominador, menos x. X por menos x, menos 1 com menos 1 vai me dar 1. Ou seja, essa fatoração aqui é 1, ok? Então, aqui vai ficar o limite de 1 quando x tende a zero pela esquerda, que é igual a 1. O que a gente observou? Que o limite à esquerda e à direita de zero não são iguais. Logo, o limite de f de x quando x tende a zero não existe, tá? Por que não existe? Porque o limite à esquerda de f de x, f de x quando x tende a zero à esquerda, é diferente do limite de f de x quando x tende a zero pela direita, tá? Esse aqui deu menos 1, né? E esse aqui deu 1, desculpa, e esse aqui deu menos 1, ok? Então, esse foi o exemplo 2. Vamos para o exemplo... ele pede o esboço do gráfico, né? Vamos esboçar o gráfico dessa função. Fazer uma tabelinha, né? Pronto. X e Y. Aqui a divisão do meu domínio acontece em 0, né? Aqui é a divisão do domínio. Então, vou marcar aqui o ponto 0. Tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar 9. 1, 2, 3, 4. Vou marcar o 0 aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, aqui vai ser o 0, que é a divisão. Antes de 0, eu tenho menos 1. Vou colocar aqui, em vez de menos 1, eu vou colocar menos 0,1, menos 0,5, menos 1 e menos 2. Aqui eu vou colocar 0,1, 0,5, 1, 2 e 3. Pronto. A função aqui em 0, ela vai ser seguida por essa constante aqui que é 1, né? Então, em 0 aqui é 1. Já sei que y é 1. Pra cá, ela vai ser o quê? Vai ser menos o módulo de x sobre x. E daqui pra cá, menos o módulo de x sobre x, ok? Então, vamos lá. Então, menos o módulo de menos 2, que é 2, menos 2 por menos 2, que vai me dar 1 aqui, ó. Aqui vai me dar 1 também, aqui vai me dar 1 e aqui vai me dar 1, tá? Só fazer aqui, ó. Menos módulo de menos 2 por menos 2 vai me dar menos 2 por menos 2, que dá 1. O outro, menos o módulo de menos 1 por menos 1. Aí vai me dar aqui 1, menos 1 por menos 1, que vai dar 1. E a mesma coisa para o 0,5, menos 0,5 e menos 0,1, tá? Em 0 é 1 e aqui agora a gente vai ver em x igual a 0,1, 0,5, 1, 2 e 3. Então, vai ficar menos o módulo de 0,1 por 0,1, que vai me dar menos 1, ó. Menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui e menos 1 aqui, ok? Então, vamos lá fazer o gráfico agora dessa função. Então, eu vou pegar valores positivos e negativos de x e 1 e menos 1 em y. Fazer aqui.
x, y, 0. Aí eu vou pegar 1, 2, deixa eu ver aqui, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 0,5 e menos 0,1. Aí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0,5 e 0,1. 1 e menos 1, 1 e menos 1. Então, vamos lá, marquei os pontos. Quando x é menos 2, y é 1. Tá aqui, ó, x menos 2, y 1. Então, vamos lá marcar o nosso pontinho, que é esse aqui. Quando x é menos 1, y é 1 também, né? Então, marcar esse pontinho aqui, ó. Quando x é menos 5, menos 0,5 tá aqui, e esse pontinho tá bem aqui. Então, marcar eles aqui, ó. Esse e esse, ok? Quando x é 0, y é 1, tá aqui, ó. Quando x é 0, y é 1. Agora, o outro ponto. Quando x é 0, 1, y é menos 1. Aí, ela vem pra cá. Então, vai ser esses pontinhos aqui, ó. Tá aqui, ó. 0, 1, 0, 5, 1, 2, 3. Vão ser todos esses pontinhos que vai dar 1, ó. 1, 0, 5, 1, 2 e 3. O gráfico dessa função vai ser isso aqui. Vamos lá. Então, vai ser essa reta aqui, ó, até o 1. Ok? Aqui, ela vai ser uma reta, por exemplo, se eu pegar o ponto aqui antes, entre 0 e 1, 0 e 0,1, se eu pegar 0,01, 0,01 vai dar menos 1 também, entendeu? Vai dar menos 1, mas não necessariamente em 0 vai ser. Então, aqui, olha, vai ser aberto em menos 1, ok? Aberto em menos 1 e vai seguir essa tendência aqui, ok? Então, aqui ela é fechada e aqui ela é aberta. Então, tá aqui o gráfico dessa função, tá bom? Vou só fazer aqui, ó. Ok? Então, aqui é o gráfico dessa função que ele pediu o esboço dessa função de domínio partido, que no caso é esse exemplo aqui, tá bom? Então, os limites da esquerda e à direita e o esboço do gráfico.